o desgraça do traficante noia pra ser ouvido. E o desgraça, já sem algema. Tipo, só não tinha o café premium do Snyder, mas ele tava sendo tratado até com gente abanando ele, tipo, excelência. Minhas duas tretas, então vou contar. A primeira é o seguinte. As duas? Vou contar as então, duas. Editor, é duas, tá? É uma, duas. 4 minutinhos cada um. A primeira é o seguinte, ó. A Polícia Militar, ela não tem competência para fazer investigação se não for crime militar, certo? Isso aí não tem dúvida. A Polícia Militar de vez em quando faz umas investigações quando não é crime militar, eu sei que faz e normalmente provoca os colegas, dá problema. É igual os colegas que andam tudo fardado com a viatura parecendo ostensivo. O nosso pessoal também fala, aí, ó, tá querendo patrulhar ostensivamente, devia entrar na PM, né? Mas essas coisas aí, eu só tô dando uma introdução. O que acontece é o seguinte, eu era tenente no centro, no 7º Batalhão, nós fizemos uma prisão de um indivíduo que fazia tráfico de entorpecente ali na Frei Caneca, e quando eu levei ele para um DP lá do centro, a delegada de polícia se enfiou com ele numa salinha, conversou, voltou e virou para mim e falou, tenente, fizemos a boa. Eu falei, pois não, doutora. Falou, ele vai denunciar um oficial da rota que fornece droga, é traficante, fornece droga para ele no Teatro Cultura Artística. Toda noite o cara vem e trafica lá na porta. Eu falei, doutora, é o seguinte, esse nóia, esse lixo de ser humano aí, ele está querendo tumultuar o flagrante. Tá ruim o meu áudio? Aqui tá. Pode continuar, irmão. Aí o que aconteceu? Eu falei para a delegada, eu falei assim, doutora, esse cara está querendo tumultuar o flagrante, porque na real, o Cultura Artística, ele tem uma força política gigantesca aqui no centro, a gente é obrigado a deixar uma viatura estacionada toda noite que está funcionando o teatro, na porta do teatro. Não tem como ter um tráfico escrachado ali na frente dos policiais, e cada hora é uma viatura diferente lá. E nós somos um batalhão territorial, eles não iam passar pano para um tenente da rota. Então essa conversa está mal contada, para mim não cabe. Da minha parte eu faço só o flagrante que está aqui e tudo certo. Ela virou para mim, na frente de todo mundo, tentando me expor, e falou, o senhor não tem ideologia, o senhor não quer prender um colega, tal. Eu falei, doutora, não é essa a questão. É a questão de eu não enxergar esses indícios como indícios reais. Esse traficantezinho de merda aí, ele está querendo tumultuar o flagrante, é isso. Mas a senhora é a autoridade judiciária para apurar e investigar um tráfico de entorpecente. Se a senhora quiser fazer isso, a senhora investiga. É da senhora a autoridade, não minha. Então fique à vontade. A senhora terminando o meu flagrante, a senhora chama os colegas da senhora e monta uma campana. Ela virou para mim e falou assim, negativo, você vai colocar o paisano, vai tirar a farda e vai à noite fazer a campana lá para mim. Cara, eu olhei para ela, outra coisa, viu, eu tenho documento disso, viu? Para quem tiver dúvida, depois pode entrar no direct, eu mando esse documentinho feito. Eu virei para ela e falei, doutora, não funciona assim. Primeiro que nós não temos nem vínculo funcional, a senhora não me dá ordem nenhuma. Eu mando na minha tropa, a senhora manda nos seus tira. Eu estou só apresentando uma ocorrência. Ela pegou, bateu a mão na mesa e falou, você não está entendendo, eu estou te dando uma ordem. Aí eu respondi para ela, eu falei, a senhora tem que voltar a estudar, porque a senhora não manda em mim. Ela catou um vademecum que ela tinha na mesa, que o bagulho parece um tijolo, né, mano? Ela catou um vademecum, ela bateu e falou, gritou comigo, falou, seu moleque. Eita porra! Você tá pensando o quê, seu moleque, seu bosta? Quando ela falou isso, eu já chamei ela daquela primeira profissão da raça humana. Juro. Mentira. Pela saúde do meu filho. Delegada de puta? Não precisava falar. Por quê, caralho? Oxe, é pra menor de 18? Aí minha mãe fica falando que você fala palavrão, ela tem razão. Eu tô aqui dando mó volta, mas mano. Eu não chamo uma delegada de puta. Qual que é o nome da sua mãe? Que agora eu vou mandar mensagem pra ela. Qual é o nome da sua mãe? Não, mas esquece. Ele falou sem querer. Qual é o nome da sua mãe? É Alda. Vou respeitar ela. É Alda. Dona Alda. Ela tem 80 anos, hein, mano? Abaixa... As mães estão nos assistindo. Ela assiste você, Dona mano. Alda, abaixa o volume aí agora pra eu falar um negocinho.
Ah, ela me xingou, eu Você xinguei. chamou a delegada de Xinguei, ela me puta. xingou, eu xinguei de volta. Pode aumentar o valor, o volume aí, dona Alda. Você chamou a delegada de uma profissão. Daquela profissão mais antiga. E esse corte vai estourar. Aí, mano, aí o que aconteceu? E não adianta você falar, Denilson fala em corte. É na Denilson, caralho. Nós tá aqui pra fazer corte. Não, aí o que aconteceu? Ela me deu voz de prisão. Se lascou, dona Alda. Ó, se lascou, hein? Não, Eu ia não. falar se fu. É. Mas agora respeita a senhora. Se lascou, sim. Você não vai conseguir, você fala palavrão. Não, pra respeitar, dona Alda. Nossa, Minha mãe já saiu, nunca mais Paganoto se lascou-se. Se fudeu. Bom, aí que aconteceu? Bobo, que bobo, Aí- dona Alda, que bobo. Caramba! Caramba, meu! Não, você não é assim, pode Caramba, parar. meu! A dona Relaxa. Alda. Esquece, Caramboles! E carambole. Esquece, deixa a minha mãe. Nossa, que zica, hein, coronel? Caralho, não aguento esse cara, A velho. partir de agora você é assim. Não, você não vai que você não Não, é. eu vou, Aí, eu vou, mano, eu vou contar ou não? Conte-me mais, coronel. O que aconteceu? Contar-lhe-ei. Conta-me. Contar-lhe-ei. Conta-me. Aí, mano, essa Caraca. maligna me deu voz de prisão. Falou, você tá preso. Aí eu falei pra ela, preso é o... E fui xingando, mas... Ah, E falei você pra- xingou a delegada. Juro Não pra você, pode mano. Se, não pode se fazer isso. Mas se. ela me xingava Cê é também. louco. Era xingo daqui, xingo dali. Não pode. E o DP lotado, os paisanos tudo assim, os ladrão algemados. Que falta de educação. Assim, e ela me xingando e ficou naquilo. Aí o que acontece? Um tira que tava com ela, tava do lado do meu motorista, o Reginaldo. Aí o Reginaldo botou Mas ele botou a mão na arma assim, não porque ele ia sacar a arma. Sabe aqueles caras que tem mania de ficar com a arma assim? Aí o Tira falou pra ele, ô colega, não saca a arma não, hein, senão vai ficar ruim. Aí o Reginaldo falou que saca a arma, mano, eu deixo os dois brigando aí, eles são grandes, eles que se entendem. Aí o Tira também deu aquela relaxada, acalmou. Aí eu falei pra ela assim, ó, se a senhora é essa bichona toda que você tá falando, vem prender. Tô indo embora, fui, fica com o ladrão, leva pra tua casa. Peguei e saí do DP. E fui embora. Só que o meu quartel era atrás do DP. Então eu desci, saí, subi a rampa. Entrei na companhia, cara. Quem era o comandante da companhia? Tá Aí, saindo. meu ódio. Meu áudio tá bom aí, galera? O mano Tá tá bom, falando senão que já tá tava zoado aí. Que meu áudio tá meio abafado. Não, mas deve ser aquela hora que você falou baixinho, não foi? Não, tá de boa. Conte-me. Então, mano, aí o que aconteceu? Eu peguei e subi pra companhia e procurei o comandante. O comandante era o Telhada. Aí eu cheguei nele e falei, ô tio, é o seguinte. E outra, eu chamava ele de... Tio. Porque o apelido dele é tio na polícia, né? E o pessoal que chama ele de tio, que é mais amigo dele, eu não chamaria ele de tio na frente da tropa, né? Aí eu peguei e falei, ô tio, é o seguinte, mano. A maluca da delegada lá me deu voz de prisão. Aí ele, mas o que você fez, mano? Aí eu contei, ele falou assim, mas essa voz de prisão dela não quer dizer nada, vamos lá conversar, vai. Aí ele desceu. Aí tinha um titular que era um cara fantástico, chamado Vanderlei. Puta de um cara delegado pela ordem, ele era titular. Aí nós subimos direto na sala dele. Só que quando nós chegamos na porta da sala dele, ele estava na porta. E eu não vi que ela estava lá dentro. Aí o Telhada falou, ô Vanderlei, tudo bom? Se abraçaram. Aí o Vanderlei virou, ô garoto, porque, eu tinha 20 anos, eu era um chassi de grilo magrelo com cara de Que Zulu, criança. hein, coronel? Que Zulu, hein, coronel? Ah! Para de se conter que você não vai conseguir. Que Zulu, hein? Aí ele falou assim, ô Vanderlei, precisamos ajustar aí, tá tendo uma treta aí entre o tenente e a doutora que tá de plantão, e deu voz de prisão pra ele e tal. Ela levantou do sofá lá que ela tava sentada e já veio. Não tá tendo treta não. Ele está preso porque esse moleque... Aí eu já de novo, emendei nela de novo a profissão. Aí, na frente, nós quatro ali. Sua garota de programa. Isso. Aí os dois, calma. O Telhado já falou, cala a boca, dá um tempo, calma, fica quieto. Aí eu, não, beleza. Ela me xingar, ela vai ouvir. Aí o delegado falou pra ela, dá pra senhora também respeitar e parar? Ela olhou pra cara dele com cara de ódio. Bom,
Foi conversado ali, os chefes dos dois que estavam brigando e falaram, então tá bom, você não vai investigar nada porque você não tem nem competência para isso, não sei por que ela falou isso, mas você não vai fazer, você faz só o seu flagrante, beleza? Terminou o flagrante, você vai embora. Eu falei, mas é só isso que eu quero desde o início. Aí fiquei esperando lá. Só que os dois, cara, foram embora. E eu desci pro plantão. Vixe, Maria, aí aconteceu aí aquela algazarra. a rainha do deserto desceu, né? A rainha do deserto, a que comanda um exército de 5. Aí a rainha do deserto desceu e chamou o desgraça do traficante Noia para ser ouvido. E o desgraça, já sem algema. Tipo, só não tinha o café premium do Snyder, mas ele estava sendo tratado até com gente abanando ele, tipo, excelência maligna. Você tá bem? Sabe aquelas audiências de custódia do... Você está se sentindo bem? De frio para menino. Diminui o ar, que ele está mal. Alguém o machucou? Aquele ladrão que eu entreguei para ela com cara de vou me ferrar, já estava com cara de me dei bem. Aí sentamos, eu sentei do outro lado, aí ela se botou na posição daquele povo, os magnânimos, né? Estamos dando início à oitiva do policial militar, e falou meu nome completo. O senhor pode começar. Como se deram os fatos? E cara de ódio pra mim, e o ladrão assim, ó. Na hora que eu comecei a contar como é que foi a abordagem, o ladrão falava assim, mentira. Foi assim não tá com droga nenhuma, ele tá mentindo. Aí, mano, foi uma... Na terceira que ele me deu uma zoada, eu falei, ô ladrão, na moral, tomara que você saia daqui hoje mesmo, tomara que você não seja preso. Eu vou catar você na rua. Ela, você está ameaçando, vai ser consignado que o senhor está ameaçando o preso. Aí eu falei, na moral, vai tomar... Levantei e fui embora. Aí subi pra companhia, falei, nossa, mano, que porra que é essa? O que vai acontecer, cara? Aí fiquei lá, os caras tinham ido embora. Na hierarquia da Polícia Militar, só fica de chefe representando o coronel um negócio chamado supervisor regional, que é um capitão. Ele roda a área do alto comando representando o coronel que já foi embora. Liguei e mandei chamar esse cara. Esse cara nem do meu batalhão era. E fiquei lá esperando. E os malignos tudo lá dentro. Ele me chega com um golzinho, cara, sem highlight, sem nada. Ele tava com aquela roupa de Kerry O'Neal, de sapatinho, calça social. Pai, ele desceu, ele já chegou assim, ô recruta, quer fuder meu plantão, porra? Tá arrumando treta com o delegado? Que porra de moleque que você é, mano? Você não tem noção do que você tá fazendo? Cara, aquele dia, eu já tava no nível de estresse e de ódio, cara, que eu já virei pra ele e falei assim, vai tomar naquele lugar. E eu era tenente, mano. Eu não sei como é que ele não me deu voz de prisão. Ele falou, o quê? Eu falei, você é o meu apoio. Eu te chamei pra você vir me ajudar. Você é o representante do chefe, é o cara que era para ser o meu apoio. Você tinha que chegar aqui e falar assim, o que está acontecendo? O que você precisa? Você chega me esculachando sem nem ouvir a minha versão. Aí ele se ligou que ele deu uma pisada, ele falou, não, calma, você está nervoso. Eu falei, não estou nervoso, eu estou a ponto de fazer uma merda, mano. Eu entrei 6 horas da manhã, já são 10 da noite. Eu trabalho amanhã de novo. E tem uma maldita aí, fazendo graça em cima de mim, numa prisão de um traficante. Eu falei, pelo amor de Deus, cara. Eu estou precisando de alguém sério comigo. Aí ele falou, não, então conta aí o que aconteceu. Aí eu contei. Aí ele falou, não, eu vou subir lá. Aí ele subiu. O que ele acertou? Ele ia ficar acompanhando, né, os próximos passos. Eu sei que a ocorrência foi acabar 2 horas da manhã. Foi uma merda o tempo inteiro, ela me zoando na frente do ladrão, o ladrão forgando comigo. Foi um lixo. Essa foi a primeira treta que eu arrumei. Dessa questão, eu gostei muito porque é o seguinte... Mas responde o Steve K8G. Só papo furado. Paisano acredita em tudo mesmo. Não vou nem responder pra esse trouxa. Não, responde aí. Deixa eu falar. Não vou responder. Frustrado! Você é frustrado, malandro. Você é frustrado, malandro. Só vou contar uma historinha. Essa coleguinha aí, o marido dela morreu vítima de latrocínio. Os caras vieram assaltar, o cara deu um tiro na cabeça do marido dela. Então é o seguinte, toda vez que você defende ladrão e passa pano para ladrão, o ladrão uma hora vem te pegar, entendeu? Tá. E tem ocorrência, isso aí foi pro Ministério Público, viu? Não vem aqui contar história, não sair da minha casa para contar mentira, vai a merda, pô.